profissional deles, porque são trabalhadores que foram incluídos em outros setores econômicos e que vão passar para nós um pouco da sua experiência profissional. Então, eu vou convidar para falar nesse momento, eu vou convidar o Carlos Eduardo Simões. Ele trabalha em desenvolvimento de software e inteligência de mercado, desenvolve projetos de acessibilidade no CPQD aqui em Campinas. Vou chamar também a Maiara Cristine Teixeira Samora, que trabalha como auxiliar administrativo na empresa Motiva. E o David Jonathan Chaves de Medeiro, que trabalha na Electro há 10 anos, tendo ingressado na empresa como assistente administrativo e ocupa o cargo de analista de TI, após a conclusão da sua graduação em rede de computadores, que a gente vê que ele teve um progresso na carreira dele dentro da empresa. Então, primeiro, eu gostaria então de chamar agora para falar o Carlos, e na sequência, eu só queria justificar que a Vanessa não pôde estar presente conosco, ela está na programação, mas ela teve um problema de saúde agora repentino e infelizmente não pôde estar presente. A gente estima que ela melhore em breve e que possa estar conosco em outras oportunidades. Eu gostaria então de chamar o Carlos para falar e na sequência eu chamo a Maiara para falar, tá bom? Carlos, é com você. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. É bastante interessante até a palestra do empresário anterior aí, né? Eu queria falar, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, né? Como já foi dito. Eu tenho cegueira. E devido a isso eu tive que voltar a estudar, né? De novo, né? E eu fui fazer ciência da computação já cego. E acredito até que seja a falta de informação, o maior problema que a pessoa com deficiência encontra em tudo que ela for fazer. Então, quando eu comecei na faculdade, já comecei a me deparar com pessoas que não estavam a fim de ajudar, né? E não sabiam o que fazer comigo, né? Então, assim, imagina você chegando numa classe lá e... não caiu não, né? Vocês estão me ouvindo? Não, não caiu. Fique despreocupado. Pode falar. E quando eu cheguei na sala de aula, os professores, alguns, eles tinham já informação de como lidar com pessoa cega, outros não, né? Tinha alguns professores de matemática, cálculo 1, 2, 3, alguma, né? E o pessoal começou a desenhar para mim, mostrar na mão, para que eu entendesse, né? E na área do desenvolvimento de software, eu tive na parte de computação gráfica, que é bem desenho, né? Design e tal. E eu tive essa dificuldade. O professor não me auxiliava, não, enfim, né? Não conseguia fazer o desenho, tipo, de um carro passando, não conseguia colocar o desenho em cima da programação que eu havia feito. Então, comecei a pegar algumas DPs por causa desse professor, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso para que todo mundo entenda o seguinte. E para andar na faculdade, eu não tinha cão guia ainda. Então, eu tinha um corredor super extenso. Eu andava nesse corredor e para virar o corredor para achar minha sala, tinha um vaso de planta, né? Então, no qual eu vinha, batia a bengala no vaso e virava à esquerda, né? E aí, as pessoas vendo, né, a segurança vendo que eu trombava todo dia com aquele vaso, ele falou com outro pessoal, né, vamos tirar esse vaso daí porque tá atrapalhando o cego passar, né? E só que assim, né, é nada de nós sem nós, né? Então não vieram me perguntar se o vaso está me atrapalhando ou não, né? Se o que podia fazer para me ajudar. Então, enfim, tiraram o vaso do lugar. Primeira vez eu vim, não achei o vaso, passei reto da curva, que era para poder fazer a curva para a esquerda para achar minha sala. Então, acredito hoje, aqui a questão para todas as pessoas com deficiência estudar, já é tudo mais difícil, né? Tudo é complicado, assim, sem ter um apoio, sem ter um recurso, principalmente a nível superior, você não tem uma sala de recurso para te auxiliar, você não tem um pessoal que possa te auxiliar, então você vai enfrentar um monte de dificuldades, né? Hoje ainda nós temos leitores de tela para computadores, né? O que é um leitor de tela? O leitor de telas é um aplicativo, um software que é instalado no computador que ele
ler o que está escrito na tela, né? Então, ou seja, quando você passa o mouse em cima do determinado ícone, ele fala para mim aqui, né, o que está sendo, onde eu estou passando. Então, hoje está praticamente mais fácil para poder fazer, mas ainda você vai encontrar um monte de dificuldades, né? Então, acredito que seja bem a falta de informação. Acho que todas essas questões, eu acho que deveria ser mais difundido, né? Para que facilitasse um pouco mais a nossa vida, né? E quando comecei, meu primeiro emprego foi na criação de um leitor de telas, junto com um banco, né? Aqui. E criamos esse leitor de telas devido pessoas cegas querem acessar o home bank do próprio banco, né? E não tinha como, e o pessoal teve que desenvolver esse software para que as pessoas com deficiência pudessem ver saldo, fazer transferências, essas coisas que todo mundo faz aí via aplicativo ou via página, né? Então, assim, foi mudando um pouco as minhas coisas, né? Foi facilitando um pouco mais com esse leitor de tela. Toda a parte de todos os softwares gigantes aí, né? Tipo Microsoft, Apple, então trouxeram acessibilidade um pouco maior, né, para as pessoas com deficiência. Tem algumas que não criaram um software, deram condições para que o software exterior, né, ele conseguisse atingir os recursos. E então essa falta de informação continuou assim, né? O pessoal, quando eu fui para esse centro de pesquisa, no centro de pesquisa as pessoas também não sabiam como lidar, né? Eu vim me chamaram para participar de um projeto que tinha para ser desenvolvido, que era um leitor de telas para pessoas cegas, para celular. E então eu fui para essa empresa e o pessoal assim não sabia o que fazer comigo, né? É um centro gigante, tem vários restaurantes internos, tal. E o pessoal começou a me questionar, né? Como que você vai fazer para almoçar? Como que você vai fazer para andar, né? Então, ficou super bacana, né, pessoal? Eu tive condições de chegar para as pessoas, né? E, e falar, não, eu não preciso de carro para almoçar, eu vou fazer amizade com todas as pessoas aí mesmo, sabendo que eu sou o único cego da empresa. Então, eu comecei a fazer amizade com todas as pessoas e comecei a ir para os restaurantes com eles, e hoje já não, praticamente todo mundo quer que vai junto, né? Já virou, assim, em vez de ser só colega de trabalho, virou até amigos, né, pessoais? Então, e todas as coisas na criação de software, sempre o pessoal falou, cara, eu não entendo como você usa, né? Mas você tem uma certificação tal, né? Então, acredito que você saiba. Como que a gente pode te auxiliar, né? Então, comecei a mostrar para o pessoal o que eu podia fazer, o que não podia fazer. A questão da imagem eu jogava para alguns designers e, e assim foi, né? Trabalhando em equipe, e muitas das vezes as pessoas nem sabem que você é cego, né? Teve até um caso de uma outra empresa que eu trabalhei, o pessoal, eu sempre trabalhei na parte de banco de dados, então o pessoal ligava de algumas filiais. Fulano, tem como você colocar um preço na filial 45? Tá bom, você colocava o preço. E aí o pessoal brincava até por telefone. Pô, você viu aquela moça lá, tal, que trabalha naquela área ali? Sei. E o pessoal não sabia que eu não enxergava. Depois, dentro dessa empresa, tinha um jornal que rolava internamente. Então, depois colocou no jornal que o colaborador, né, eu, tinha deficiência visual. E teve uma ocasião que esse mesmo cara, né, já há vários anos, o cara me pedia algumas coisas e eu sempre fazia para ele, né? E chegou um dia que ele me perguntou: você tem alguém próximo de você aí, né? Que eu precisava colocar um preço aqui. Eu falei assim: bom, deixa eu só te falar uma coisa, né?
sempre você me pediu para que eu colocasse o preço, e por que que hoje, você sabendo que eu tenho deficiência visual, você está querendo que eu peça para outra pessoa? Né? Então, assim, ficou até uma coisa meio chata, assim, né? Não estou falando isso, não sei o que e tal. E aí eu coloquei para ele e falei, tá aí já. Aí ele falou, muito obrigado, tal. E quebrou essa coisa, né? Então, acredito que sempre, tanto para estudar como para você trabalhar, acredito que seja essa questão de má informação, né? Até penso, né? Qual a dificuldade que eu tenho, né? De trabalhar com computador, sendo que eu tenho um leitor de telas, né? Bom, eu acho que o Carlos caiu um pouquinho. Ele tinha mais uns 5 minutinhos para falar. E a gente agora pode, então, passar para a Maiara. Maiara, a palavra está com você, minha querida. Você tem 15 minutinhos para falar. Fica tranquila que eu vou te avisar quando tiver para acabar, tá bom? Então, você pode falar à vontade. E quando ficar faltando 5 minutos, eu aviso para você, tá bom? Pode falar. É, a minha experiência com o trabalho, né? Apresentação. Meu nome é Maiara Cristine Teixeira Samora, tenho síndrome de Down, tenho 21 anos. A minha autodescrição: cabelo cacheado, uso óculos vermelho, estou de vestido estampado, olhos castanhos e pele morena. Eu trabalho na Motiva, um contact center, é uma empresa de call center, trabalho como auxiliar administrativo no arquivo, organizo os documentos dos funcionários, gosto muito de trabalhar. A minha rotina antes da pandemia era acordar cedo, né? Às 6 horas ou 6h20, para dar tempo de eu fazer tudo antes de ir trabalhar. Tomo banho, tomo um café e arrumo as minhas coisas. Arrumo o meu almoço na bolsa térmica, pretado passa às 7h30 e entro no trabalho às 8h40. Fico até às 3 horas trabalhando. Hoje, com a pandemia, estou com o meu contrato suspenso. Ficarei afastada até dezembro. Em janeiro, vou fazer uma nova avaliação para ver se eu posso voltar a trabalhar. Quando eu comecei a pensar no meu trabalho, terminei o ensino médio e quis trabalhar. Meu sonho era trabalhar. Falei para a equipe do SESD para me ajudar com o emprego apoiado. Pensei no meu projeto de vida e o que eu gostava e o que eu queria. Hoje eu faço curso na People, né, que é online, capacitação profissional e recursos humanos. Eu quis me qualificar e me capacitar na minha área de trabalho. O meu projeto de vida, através do trabalho, eu quero ter independência financeira, quero fazer faculdade, quero ter minha casa para morar sozinha. Eu quis começar trabalhando como auxiliar administrativo. É uma área que eu gosto. Eu queria trabalhar em uma empresa grande. A equipe do emprego apoiado do SESC me ajudou a buscar um trabalho do que eu gosto. Eu me inscrevi para fazer o Enem. A prova será em janeiro do ano que vem. Quero fazer faculdade
de artes cênicas ou de gastronomia, pois eu gosto muito. Com o dinheiro do meu trabalho, eu posso pagar a faculdade. Qual a importância do trabalho para mim? O trabalho é importante para eu me sentir feliz, satisfeita, conquistar os meus sonhos, conviver com outras pessoas ou assim me sentir útil. A minha mensagem final: todas as empresas de Campinas e de outras cidades devem contratar pessoas com deficiência, não só por causa da lei de cotas. A inclusão no mercado de trabalho é muito importante. As empresas têm que se adaptar para as pessoas com deficiência. Tem muitas pessoas com deficiência que não conseguem trabalho, pois as empresas não dão chance. Mas as pessoas têm potencial e talentos. As pessoas com deficiência também têm direito ao trabalho e ninguém pode negar trabalho para as pessoas com deficiência. Obrigada. Muito obrigada, Maiara. Seu depoimento foi muito bom, muito completo. A gente vê que realmente a gente precisa se capacitar para a gente entrar no mercado de trabalho. Você está fazendo isso, você já trabalha numa grande empresa e com certeza você vai ter uma carreira de muito sucesso, porque a gente já vê que você é uma menina que realmente quer estudar e quer ir para frente. Então é por aí mesmo. Eu fiquei muito contente com o seu depoimento, foi ótimo. Muito obrigada por participar conosco hoje. E a gente vai falando em outras oportunidades, com certeza. Sucesso para você, Maiara. Bom, Você agora. também, Dani. Obrigada, minha querida. Agora eu vou pedir para o Carlos Eduardo voltar a finalizar a palestra dele. Ele começou a falar do depoimento dele, deu um probleminha na internet, ela caiu, mas nós retornamos. Carlos, fica tranquilo, porque a gente aqui vai levando e não tem problema. Se cair, eu passo para o próximo falar, depois você volta. Não tem problema nenhum, tá bom? Você tem aqui 10 minutinhos para você falar e quando tiver faltando 5 minutos eu te aviso. Fica tranquilo, tá bom? Legal, joia. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, fica tranquilo. Legal. Então, assim, para concluir, como eu sempre toquei nesse assunto, né, da questão da falta de informação, às vezes as pessoas os RHs, né, de várias empresas aí, abrem até uma vaga, né, assim, que eu até discordo desse tipo, né, abre uma vaga específica para PCD. Eu não sei, assim, se eu concordo, né? Eu acho que deveria ser assim, eu estou abrindo uma vaga para engenheiro de dados, né? Então, se o cara, ele tem essa qualificação, independente se ele é branco, negro, se ele tem uma deficiência ou não, mas ele é capacitado para aquilo, eu acho que tem que ser dessa maneira. Não acredito que tem que ser abrir uma vaga para pessoa com deficiência, né? Eu acho que tem que ser a pessoa com deficiência tem que se candidatar em qualquer vaga. E a empresa, o RH, ele tem que montar uma estrutura, né, que atenda todo mundo, né? Então, se o cara está capacitado, ele tem uma deficiência visual, ele está capacitado para ser um engenheiro de dados, então eu acho que tem que, né, tirar até essa parte de contratação de pessoas com deficiência, né? Vaga para pessoa com deficiência, acho que tem que ser vaga para engenheiro de dados, ou vaga, né, tal. Então, isso que seria o melhor dos mundos, né? E como todo mundo vai passar por um teste, as empresas também teriam que dar as oportunidades, né? O RH teria que dar uma oportunidade para que as pessoas com deficiência, vou até falar da pessoa cega, que eu acho que é um tabu gigante aí, né? Deveria passar por esse teste. Passando por esse teste, o cara passou, então contrata, né? Normal. Não tem que ser uma vaga específica para pessoas com deficiência, né? Isso até ia tirar essa limitação de X vagas, né? 5% de vagas para pessoas com deficiência. Seria bastante interessante, né? E a questão da pessoa cega, né? Assim, o RH, todas as empresas imaginam que a empresa não está preparada para receber uma pessoa cega, né? Eu vou ter que tirar a escada, né? Eu vou ter que adaptar toda a empresa para receber esse cego, e eu vou ter que comprar um software, um computador específico para aquela pessoa cega,
né? E não existe, o computador é um computador igual para todo mundo aí pode olhar no teclado, aí tem o FJ, que são duas referências, isso não é para pessoa cega, a pessoa cega utiliza disso para facilitar achar as teclas ali, né? E então eu acredito assim que deva, né, ter oportunidades, né, e oferecer as ferramentas adequadas para a pessoa. E nada de nós sem nós, né? Eu não acredito que seja a pessoa ler uma coisa ali, perguntar para alguém o que eu faço para contratar uma pessoa cega. Eu acho que deveria abrir para contratar e também que a pessoa cega mostrasse o que ela pode oferecer, né? Hoje, essa parte de ciência de dados está super prático, super fácil, todo mundo tem acesso, né? A parte tudo até vi uma reportagem outro dia que a parte que mais emprega pessoas cegas é a parte de desenvolvimento de software. Então, assim, não acredito o porquê tem essa dificuldade, assim, de ter que mudar toda a estrutura da empresa, ter que etiquetar tudo, ter que ter uma pessoa para guiar dentro da empresa. E, assim, existe essa questão também das empresas sempre alegarem, né? O pessoal, eu não encontro pessoas qualificadas, né? Mas como existe um monte de empresa que às vezes prefere que a pessoa venha com uma qualificação mínima, né? E depois dá o treinamento interno, né? Às vezes não querem que a pessoa já vem com manias, né? Já vem, né? Então é interessante, podia fazer isso aí também com a pessoa que tem deficiência. A pessoa é formada, sei lá, em análise de sistemas. Ela vai para uma empresa, ó, a gente vai trabalhar com uma linguagem, sei lá, Java. Aí a pessoa fala assim, bom, eu não entendo nada de Java, nunca trabalhei com Java, mas a lógica eu tenho. Então, se a empresa oferecer um treinamento, se a empresa puder, né, dar um tempinho para o cara só ler ali, que ele já vai começar a desenvolver igualmente outras pessoas, igual a outras pessoas, né, que enxergam aí. Então, eu acredito assim, até essa questão de hoje, em todas as empresas, está tendo essa questão de diversidade, de querer mostrar, de querer fazer, é uma grande oportunidade de empregar pessoas com deficiência, né? E não somente para cumprir a cota. Eu vejo a questão de muitas empresas, o cara tem nível superior, a pessoa contrata a pessoa com deficiência, né? O RH contrata a pessoa com deficiência e coloca lá para, sei lá, atender telefone. Eu acho que a pessoa vai ficar desmotivada, não vai dar o potencial que tem dentro dela e não vai agregar nada, né? A pessoa vai ficar ali sem muita motivação, né? Então, acredito que se a pessoa, né, com deficiência tiver oportunidade de poder mostrar o que pode fazer, mostrar as qualificações dela e o que ela não pode, né, seria muito interessante. Foi até que o empresário anterior aí, ele falou, né, que a gente tentou aqui, tentou ali, mas a pessoa tem essa qualificação. Então, vamos deixar ela exercer essa qualificação que ela tem. E tirar essa questão de achar que tem que modificar toda a empresa, tem que criar um monte de itens que às vezes não precisa, né? Hoje, que nem a gente está falando aqui, né, para todo mundo, usando um software, né, e eu sou cego. E estou mexendo igual a todo mundo. E não tem a dificuldade de ser mais rápido ou mais lento que uma pessoa. Às vezes, até para uma pessoa cega, é até mais rápido, porque não usa mouse, né? Não usando o mouse, ele decora um monte de atalhos. E esses atalhos te colocam mais rápido do que a pessoa tá olhando para ver onde está, para clicar primeiro. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. E que as pessoas tirem, né, os RHs aí tirem essa questão de contratar uma pessoa vaga para pessoa com deficiência. Eu acho que não, é vaga sei lá, um programador Java. Se a pessoa com deficiência estiver habilitada para aquilo, ela se candidata também. E aí, sem mudança de nada, o mesmo teste que é feito para a pessoa que enxerga, usando as ferramentas adequadas, né? Também não adianta a pessoa querer contratar uma pessoa cega, mandar para ela um formulário lá cheio de desenho, né? Sem botão para o cara clicar.
Então, também não vai funcionar, né? Tem que ser um formulário que seja acessível, né? E o que é ser acessível, né? Às vezes a pessoa faz ali um site e você clica aqui para contatos, clica aqui para falar conosco, beleza. Aí você escreve a mensagem, Aí o botão de enviar é um desenho. Então, assim, o cego não vai conseguir enviar, desde que a pessoa, o desenvolvedor, saiba, né, que esse botão enviar tem que estar etiquetado, né, escrito enviar. E isso é o leitor de telas que lê para mim. Visualmente não aparece, aparece o mesmo botão, né? Então, eu acredito que seja isso. Hoje a gente tem vários recursos, né, tanto para celulares, para computadores. Então, eu consigo mexer em todo o celular, eu mando WhatsApp para todo mundo. Tudo que uma pessoa que enxerga faz no celular, eu consigo fazer também. Então, eu consigo mandar e-mail, receber e-mail, tudo normal. Todos os softwares que é usado nas empresas aí, você tem acesso também, né? Então, assim, acredito que não tenha muito, assim, dificuldade. Eu acredito que seja mais falta de informação para que as empresas hoje contratem pessoas com deficiência visual. E é isso que eu queria deixar aí. Ah, Carlos, muito obrigada. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta para você, porque realmente isso que você falou em relação à questão das vagas para a pessoa com deficiência, desse anúncio dessas vagas, a gente verifica que é uma praxe que tem que ser combatida, né? A gente aqui sempre afirma e declara, quando a gente está nos nossos inquéritos, que esse tipo de publicação ele é até discriminatório, porque, na verdade, você não pode escolher uma vaga para colocar uma pessoa com deficiência. A empresa tem uma gama de funções lá que ela precisa ser preenchida, né, por profissionais, e ela deve fazer um processo seletivo de forma acessível, com informação acessível. É isso que está lá na Lei Brasileira da Inclusão. Então, a partir do momento que a empresa precisa de trabalhadores para o setor produtivo, para o setor de escritório, para o setor de TI, para qualquer setor da empresa, né? Ou, por exemplo, como o Dóia, que é o CEO da Padaria Real, disse, ele contratou para trabalhar na padaria, nas funções que ele tinha lá disponíveis, é isso. Então, essa contratação, ela tem que ser voltada para todos os trabalhadores e com muita acessibilidade, por quê? Para que qualquer trabalhador possa acessar essa informação e declarar, obviamente, qual é o tipo de deficiência que ele tem para que esse processo seletivo seja adaptado para ele, né? Para que ele possa, de fato, ser analisado as competências, o currículo e que se tiver um processo seletivo que seja adaptado. Isso é o que deveria ocorrer, né? E é o que a gente sempre faz com que as empresas procurem fazer quando vão fazer esse anúncio das vagas, mas você tem razão que é isso que acontece. E esse depoimento que você nos deu, dizendo que mudaram, por exemplo, o vaso do lugar, e aí você se perdeu, porque você tinha um vaso de referência, né? Então, as pessoas querendo ajudar, acabaram te prejudicando, porque não ouviram você. Né? Isso, então, eu acho importante que a gente enfatize essa questão, porque, infelizmente, é lógico que hoje nós temos uma inclusão nas escolas e as pessoas passam a conviver com pessoas com deficiência e isso torna essa interação entre as pessoas mais comum. Mas não era isso que acontecia 20 anos atrás, 30 anos atrás. As pessoas não tinham convivência e contato. Então, as pessoas têm dificuldade, e é isso que acaba criando essa barreira atitudinal também, porque não sabem como lidar. E o mais importante, que é o recado que a gente precisa passar com esses depoimentos que eu estou escutando hoje, tão bonitos e tão bons, é que vocês precisam ser ouvidos. Porque a gente não sabe quais são as necessidades. Então, vocês precisam ser ouvidos para dizer, olha, o que nós precisamos fazer para facilitar o seu caminhar, o seu andar aqui nesse prédio, o que nós precisamos fazer? Porque algumas coisas, obviamente, a gente sabe que tem uma legislação própria que a gente aplica, mas outras coisas é uma necessidade daquela situação que precisa ser vencida, né? Que precisa ser atendida. E aí, só conversando com a pessoa para saber qual é a necessidade que ela tem naquele momento e para poder se locomover, para poder interagir de forma autônoma.
Então, acho que... Às vezes até, doutora, acontece até de a empresa gastar muito mais dinheiro de querer adaptar toda a empresa, colocar piso tátil para tudo quanto é lado, que às vezes não tem necessidade de tanto. Né? Às vezes quer fazer um monte de recursos lá que não precisa. Por isso que é interessante, né? Nada de nós sem nós, né? Exatamente. Por isso que é importante que vocês sejam ouvidos, né? E ouvidas as necessidades para a realização daquele trabalho. E isso está dentro desse conceito de adaptação razoável, né? Quer dizer, se a empresa promove essas adaptações, mas ouvindo a necessidade do seu funcionário, com certeza ela vai ter um retorno muito bom de trabalho. Outra coisa que você falou aqui, que eu queria falar também, que eu achei importante, é essa questão dessa produtividade, né, do trabalhador, que quando você tem todos esses recursos disponíveis, você vai produzir tão bem quanto qualquer outro trabalhador, né? E essa falta de confiança que, por exemplo, você sentiu no seu colega de trabalho, né, que não quis passar, depois que ele soube, né, que você era deficiente visual, ele não quis passar o trabalho que ele já passava normalmente, né? Por quê? Por conta de um preconceito que ele tinha, né? Então, esses preconceitos precisam ser quebrados. Eu acho que as empresas devem trabalhar em treinamentos. A gente viu o depoimento anterior, né, desse caso empresarial, que ele faz constantemente treinamentos de sensibilização. Quer dizer, as pessoas são treinadas, porque elas precisam, de fato, entender como você adapta o ambiente, como você torna esse ambiente acessível, inclusive na questão da comunicação, né? Na questão, em todos os sentidos, né? É bastante interessante até, assim, que até a questão de meritocracia, né? Muitas das empresas contratam a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência vai ficar naquele cargo a vida inteira. Isso, né? Você falou isso. Participar também do processo de meritocracia. Lógico, qualquer trabalhador... avaliado também, Isso, exato. Qualquer trabalhador, quando entra dentro de uma empresa, ele não sabe todas as tarefas que estão lá para serem desenvolvidas. Qualquer trabalhador. Ele tem a competência mínima para assumir o cargo, mas ele precisa dessas tarefas, né? Ele precisa ser treinado para aquela tarefa específica dentro do objetivo da empresa. E o trabalhador com deficiência igualmente, como todo qualquer trabalhador. Então, ele tem que passar pelos treinamentos, né? E ir galgando os cargos, porque aquele trabalhador que é reconhecido pelo que faz e que está dentro de um processo de promoção dentro de uma carreira, obviamente, ele não vai pedir demissão, ele não vai sair, ele vai continuar na empresa, porque para ele é importante ser reconhecido, né? Legal. É isso, né? Isso. Então tá ótimo, olha, muito obrigada pelo seu depoimento, foi ótimo. Eu vou passar agora para o Jonathan e vou pedir para que ele conte um pouquinho da experiência dele. A gente tem um tempinho, porque infelizmente a Vanessa teve um problema de saúde, então a gente tem um tempinho um pouco maior, a gente pode conversar um pouquinho mais. Se vocês quiserem ficar na sala e quiserem interagir, no final a gente pode fazer um bate-papo entre nós três, que a Mayara está aqui conosco ainda, a gente pode fazer, tá bom? Legal. Bom, vou passar a palavra então para o Jonathan. Muito obrigada. Boa tarde, Jonathan. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você fizesse uma autodescrição, porque nós estamos esquecendo e não podemos esquecer da autodescrição, não é? Porque o Carlos quer saber como você é, né? Não só o Carlos e todos os internautas que estão nos assistindo. Legal. Bom, uma boa tarde a todos, né? Primeiro é um prazer, é um privilégio compartilhar aí um pouco da experiência, né, que a gente conseguiu conquistar ao longo aí dessa trajetória, né? Bom, então vamos lá. Fazendo a autodescrição, meu nome é David Jonathan Chaves de Medeiros, mas pode resumir apenas em Jonathan Medeiros, que eu prefiro assim. Tenho 35 anos, tenho cabelos pretos, olhos esverdeados, cor de pele branca, estou vestindo uma camiseta polo verde, né, inclusive da empresa. Ao meu fundo tem uma parede clara, né, no tom branco. Tenho deficiência visual, não sou deficiente total igual o nosso caro colega Carlos aí, mas eu tenho baixa visão. O que é a baixa visão? Que é uma informação importante que eu faço questão de esclarecer, porque muitos não sabem, né? Ninguém é obrigado a saber, mas eu sou obrigado a esclarecer.
costumo dizer dessa forma. A baixa visão nada mais é que uma perda ou da visão central ou da visão periférica. No meu caso, eu perdi 90%, 99%, aliás, da minha visão central, que basicamente é a visão que a gente utiliza para ler e escrever. Acho que a autodescrição eu consegui concluir. Minha formação, eu consegui fazer a graduação, né, sou formado em redes de computadores pela Unip, aqui em Campinas, e essa foi uma grande conquista que eu tive já após ingressar na empresa onde trabalho atualmente. Eu trabalho na Elektro, né, uma empresa no setor de energia, né, que faz parte do grupo, né, Energia no Brasil, e essa empresa fica aqui em Campinas, né, a sede corporativa onde eu trabalho. E eu atuo no setor de TI, de tecnologia da informação. Entrei na empresa em março de 2010, né? E eu acho que aqui vale primeiro, um reconhecimento à porta de entrada, que foi uma parceria muito importante, que a Elektro, na época, através do Instituto Elektro, inclusive tinha uma oficina chamada Escola Inclusiva, que fazia parceria tanto com a sociedade, né, que o bairro onde a Elektro está instalada é um bairro bastante desfavorável, né, digamos assim, aqui em Campinas, que é no Jardim Nova América, e também tinha o objetivo de socializar pessoas com algum tipo de necessidade especial e também pessoas com alguma com alguma característica de ou viver numa zona como se diz assim, na sociedade mesmo, né, desfavorável, ou de abuso sexual na infância, ou de, enfim, situações dessa natureza. E eu achei que isso foi muito rico, porque a gente teve a oportunidade de compartilhar as dificuldades, tanto de limitação física, como também essas questões de limitações sociais. E no final desse curso, que inclusive foi ministrado com parceria com a Sorri Campinas, algumas pessoas que tiveram um bom desenvolvimento, né, principalmente na parte comportamental, tiveram a oportunidade aí de ingressar na empresa, né? E eu, graças a Deus e ao meu esforço, também eu consegui essa oportunidade. Porém, em 2010, quando eu entrei na Elektro, eu tive a oportunidade de entrar como assistente administrativo, né, que foi a vaga que eu concorri na oportunidade. E após 3 anos, eu recebi um incentivo / provocação do meu chefe na época, né, que eu falei, cara, você tem capacidade, você tem potencial, eu acredito em você. Naqueles alinhamentos individuais, né, que a gente tem recorrente na empresa, quase que mensal, a gente tem aquele feedback formal que a gente chama, né, apesar de a gente ter diariamente aí a oportunidade de ou dar ou receber feedbacks, que é muito importante também. E nessa oportunidade, ele me fez esse desafio, ele propôs que era um desafio pessoal para ele enquanto gestor, né, pessoal e profissional, e foi onde eu me vi numa situação de, poxa, voltar, né, já com quase 30 anos de idade, voltar para a sala de aula, com a questão da limitação, porque, embora esteticamente não pareça, mas assim, eu posso sentar na primeira carteira da sala que eu não consigo enxergar o que está escrito no quadro. E aí, com o advento da tecnologia, né, tablet, dispositivos móveis, foi aonde eu me encorajei, né, a voltar aí para a sala de aula e aceitar esse desafio de fazer uma graduação. Então, assim, hoje eu tenho, né, a satisfação de falar que tenho essa formação, né, nível superior, tenho na minha família, né, porque tem mais pessoas na minha família que têm a mesma limitação visual que a minha, acabei sendo uma referência, né, então tenho esse reconhecimento também dentro de casa e o reconhecimento principal que foi dentro da empresa, né, que hoje eu falo que eu consegui sim subir um degrau, né, mas não apenas pela oportunidade que a empresa deu, mas sim pelo papel de protagonista que eu resolvi assumir, que essa é o divisor de águas. Acho que a mensagem que eu quero deixar aqui com a maior ênfase é justamente essa,
cada um de nós que tivemos uma oportunidade, que em algum momento, alguma empresa abriu as portas para contratar, mesmo que estou contratando aqui pessoas com deficiência, PCD, necessidades especiais, enfim. A partir do momento que você tem essa oportunidade, assuma esse papel de protagonista, faça a diferença, entendeu? Mostre para a empresa que você tem igualdade de condições para concorrer, por exemplo, uma vaga como foi citado anteriormente aí pelo Carlos Eduardo. Na hora de se inscrever no recrutamento interno, o RH não precisa saber se você tem ou não uma necessidade especial antes de você se candidatar. Eu concordo que após você se candidatar para uma vaga, aí é obrigação sua sinalizar quais são os recursos, quais são as ferramentas que você precisa de adaptação para você ter igualdade de condições na hora de ser avaliado. Então, assim, eu tenho aí uma trajetória de mais de 10 anos dentro da mesma empresa, trabalho desde o início no mesmo setor, né, que é de tecnologia da informação, porém eu já passei por diversas células dentro da TI. E hoje eu assumi esse papel de protagonista, tenho assim uma demanda relevante sobre a minha responsabilidade, né, não só do ponto de vista financeiro, mas de impacto para o negócio. Hoje a gente trabalha, né, numa empresa que distribui energia elétrica. Então, assim, uma das verticais que eu atuo eu faço a gestão de todo o parque de dispositivos móveis da companhia. Então, seja, exemplos práticos, seja o tablet que uma equipe usa no veículo para restabelecer a energia do cliente, seja a impressora portátil, ou então o coletor de dados, que o leiturista, né, que passa uma vez por mês lá na casa do cliente para faturar a conta e já entregar a conta simultaneamente, todos esses dispositivos e mais alguns outros que eu posso citar depois, eu e mais uma pessoa fazemos a gestão. Então, assim, é uma demanda sensível, né, para a companhia e de grande valor agregado, porque assim a gente tem o hábito de dizer que a gente trabalha com demanda de alta disponibilidade, porque imagina você o impacto que tem para a companhia um device desse um dia fora da operação. Então, assim, a gente tem que trabalhar ali com os processos bastante ajustados, a gente tem que trabalhar ali com os fluxos bem definidos, com os procedimentos, tudo dentro do que é a legislação, porque apesar da gente não ser uma empresa que tem concorrência, né, ou seja, a CPFL aqui em Campinas não é concorrente da Electro, nós somos co-irmãs, digamos assim, porque a gente é regulada pela ANEEL, que é um órgão regulador. Então, assim, aonde a Electro distribui energia, não tem outra empresa que vai lá distribuir no lugar. Tem essa diferença. Em contrapartida, a gente é auditado quase que diariamente, porque existe um órgão regulador que regula todo o setor. Então, assim, o grande desafio é você ter essa demanda de alta disponibilidade, né, garantir aí o retorno também para a companhia, porque você também não pode sair investindo à torta direito sem garantir que o equipamento não vai dar... tem que dar retorno, né? No final do dia, o acionista quer ver também o indicador de receita no verde, né? Não pode estar no vermelho. Então, a mensagem que eu deixo, não sei nem se eu tenho muito mais tempo para compartilhar outros assuntos, mas assim, é da pessoa que tem deficiência, que tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, uma vez que a gente tem um incentivo da lei de cotas, essa pessoa, primeiro, se preocupar em se qualificar, porque essa é a principal necessidade, né, de qualquer indivíduo estar preparado para quando a oportunidade surgir. Segundo, quando você tiver essa porta de entrada, seja a empresa que for, seja no setor de alimentação, como foi o depoimento aí do CEO lá da padaria, seja numa empresa de software, seja numa empresa do varejo, enfim, procure seu espaço, procure galgar, fazer a leitura do ambiente que você está inserido, identificar quais são as pessoas que você pode contar, porque sempre terão pessoas que você não deve contar, você tem que se afastar delas, mas
faça a leitura de pessoas que estão sensibilizadas a apoiar a ideia que você está vendendo. Então, assim, qual que é a ideia que você tem que vender? Que, poxa, igualdade de condições. Não é porque eu tenho uma limitação física ou qualquer que seja a cor da pele, ou gênero, enfim, é igualdade de condições. Todos têm o mesmo direito. Mas para que isso aconteça, a gente tem que assumir o papel de protagonista. Acho que a mensagem, eu estou até sendo um pouco repetitivo, porque realmente, doutor, é o que eu tenho para transmitir hoje para todos que estão aqui conectados. Que são várias pessoas que eu vejo que têm oportunidade, que ingressam em empresas até de grande relevância, empresas multinacionais, e aí prefere ficar assumindo ali aquele papel de, como se fosse um enfeite, um vaso no canto da sala fazendo uma decoração, entendeu? E eu falo também que eu enfrento esse desafio diário de muitas das vezes as pessoas não sabem, né, e até por esteticamente não parecer que eu tenho essa limitação, das pessoas também não saber me ajudar. Então, eu sou obrigado a solicitar, né, primeiro, de maneira respeitosa, educada, e no momento pontual. Porque se eu não sinalizar qual que é o tipo de ajuda que eu preciso, ninguém vai saber me ajudar. Isso. Entendeu? É isso mesmo, Jonathan. Exatamente. Vocês precisam falar o que vocês precisam, mas é muito importante que dentro da empresa, a empresa também esteja aberta para escutar o que vocês precisam. Exato. Então, tem que ser uma troca, né? E isso que é importante. Muitas vezes existe uma barreira, né, que é atitudinal, que tem aí em volta a discriminação junto e que impede impede as pessoas de se manifestarem, às vezes até por medo de perderem o trabalho. E muitas vezes a gente vê aqui no Ministério Público do Trabalho que as pessoas não ficam no canto porque querem, ficam porque não passam mesmo a atividade para elas fazerem. Então, tem muitas realidades e a gente tem que lidar com elas. Mas a sua mensagem é muito importante. Quando a gente tem a oportunidade, aí a gente tem que agarrá-la. Quando a gente está numa empresa que dá essa acessibilidade, que dá essa condição, então a gente tem realmente que demonstrar a nossa capacidade, a gente tem que participar dos treinamentos e tem que evoluir dentro da empresa, está muito certo. Mas, de fato, que a gente tem que transformar essa sociedade que a gente vive ainda. Infelizmente, não são todos os espaços que são assim. E a gente tem que ir conscientizando para que isso se mude, né, com o tempo. Eu gostaria, então, de agradecer muito a Maiara, que está conosco ainda. Maiara, muito obrigada. O Carlos Eduardo, que continuou conosco. E você, Jonathan, pelo seu ótimo depoimento, por estar aqui conosco hoje, mostrando para nós quais foram as suas dificuldades, o que vocês sentem, né, no dia a dia do trabalho e como que isso influencia para o bem ou para o mal no trabalho, não é? Eu acho que é muito importante esses depoimentos para que a gente entenda como que é esse universo e possa realmente transformar isso. Eu acho que foi muito bom, muito educativo para todo mundo. Muito obrigada. E eu estou encerrando esse painel agora e vou chamar o próximo painel. Então, muito obrigada e boa tarde para vocês, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Bem, então vamos dar continuidade aqui à nossa programação e já se encaminhando para o final dela, né? Nós estamos acabando o nosso segundo dia do Reconecta, do MPT em Campinas, que o Reconecta vai até o dia 5 e nós estamos com uma ampla programação em 4 palcos distintos. Então, por favor, internautas, visitem os outros palcos também para acompanhar a riquíssima programação que está sendo organizada e foi preparada com muito carinho para todos vocês. Bom, teremos agora